E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje nós vamos abordar um tema que é muito sério, mas é muito importante e precisa sim ser debatido: o tráfico de pessoas. Principalmente o tráfico de mulheres, porque muitas mulheres, elas são enganadas com a falsa promessa de um trabalho maravilhoso, com um salário incrível, excelente no exterior, mas quando elas chegam lá, minha gente, não é nada disso. Elas têm o passaporte delas retirado delas e elas são obrigadas a trabalhar como escravas sexuais. Elas são obrigadas a se prostituir em condições subhumanas. Então, eu já quero te pedir, eu preciso que você entre lá no canal, que você curta o canal, que você ative o sininho de notificação e você siga o canal. Por quê? Porque assim que o episódio for ao ar, você vai ser um dos primeiros a receber aqui o nosso conteúdo. E você já sabe, aqui nós primamos por conteúdos que são importantes, que vão fazer a diferença na sua vida. E nós trazemos pessoas que são especializadas, que são especialistas nessas áreas que a gente aborda aqui no Ericast. Então, convida todo mundo aí, principalmente as mulheres aí da sua família, para que elas tenham acesso a esse tipo de informação e elas não caiam nessa armadilha. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto durante o episódio, você pode mandar pra gente, que aí na sequência a nossa convidada ela vai responder para vocês. Eu mando para ela porque o episódio aqui é gravado, não é ao vivo, e na sequência ela responde para vocês. Tá legal? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, que você vai receber em primeira mão nosso conteúdo aqui. Agora eu quero fazer aquele meu agradecimento de praxe pro meu cabeleireiro, o Fagundes Souza, lá do Espaço Beleza e Vida, ele que me deixou loira, ele que fez aqui a minha escova, me deixou com os cabelos lisos, brilhosos, fez a minha maquiagem, olha só, rejuvenesci 20 anos, só com uma maquiagem maravilhosa. Fiz as mãos, as unhas, olha que cor diferente, bonita, viu? Isso você vai conseguir esse tipo de serviço só lá no Salão do Fagundes, o Espaço Beleza e Vida. O Fagundes, ele tá com uma promoção muito especial. Para você que é noiva, você que vai casar, aí você precisa ter aquele dia de noiva, tem que levar daí as suas madrinhas, as convidadas para se preparar para o teu casamento. Então, contrata lá o Fagundes, marca um horário com ele, que ele está com uma promoção muito especial para você que é noiva e para suas madrinhas, as suas convidadas, tá legal? Entra lá em contato pelo WhatsApp, 41 99 543 7781, 41 99 543 7781. E você que quer anunciar aqui com a gente, no nosso podcast, você também pode participar, tá? Eu vou te passar o nosso WhatsApp, 41 98834 4900, 41 9834 4900. Agora sim, vamos anunciar a nossa convidada, a doutora Silvia Cristina Xavier. Ela que é chefe da Coordenação de Proteção e Justiça da Secretaria de Estado da Justiça. Seja muito bem-vinda, doutora Silvia. Muito obrigada, Érica. Que prazer estar aqui com você. Muitíssimo obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. A doutora Silvia eu conheci quando eu trabalhava na TV, no Canal 21, e a gente fez uma reportagem lá maravilhosa, muito esclarecedora a respeito do tráfico de pessoas, de mulheres, e aí eu lembrei da importância do trabalho que ela realiza e que o Paraná, ele é referência nessa rede de apoio, né, nesse trabalho, em todo o Brasil. Ela inclusive dá palestras. Eu falei, gente, eu tenho que convidar a doutora Silvia para vir participar do Ericast, porque eu tenho certeza que ela vai agregar muito. Doutora Silvia, o tráfico de pessoas, ele geralmente é um crime silencioso, ele ainda é considerado um crime velado? Essas vítimas que são atingidas, geralmente, são quais modalidades de crimes do tráfico?
O tráfico de pessoas, realmente, ele é um crime silencioso, velado e muito invisível. Ele faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida, nós não percebemos, porque nós temos tráfico de pessoas para trabalho análogo de escravo, remoção de órgãos ilegal, adoção ilegal, servidão doméstica, casamento servil, servidão por dívida e além da exploração sexual, né, da exploração do trabalho dessas mulheres que acabam, que é uma profissão, eu gosto muito de falar disso, porque nós temos que entender que a profissional de sexo, a profissão delas é regulada, né? Ela é uma profissão como qualquer outra, mas a exploração desse trabalho dela é tráfico de pessoas, caracteriza-se tráfico de pessoas. Ah, sim. Então, qual é o tipo de tráfico mais comum? É para prostituição mesmo? Para as mulheres, a prostituição e o trabalho forçado. Às vezes a servidão doméstica também. Por quê? Nós temos muitas famílias em que há uma pessoa dependente química. Geralmente essa pessoa que é dependente química, ela tem uma dívida com o traficante. E a partir dessa dívida ele vai fazer o tráfico, é pego vendendo a droga, ele é preso e quem assume a atividade criminosa dele é geralmente a esposa ou os filhos. Né? Por quê? Porque tem que pagar a dívida para o traficante. Então, a servidão por dívida ela é muito comum. E nós temos hoje tentado fazer com que as autoridades coatoras entendam que a servidão por dívida ela tem que ser, há que se ter um olhar muito sensível. Por quê? Porque geralmente uma pessoa que é vítima de tráfico, que é pego com uma quantidade de drogas, o delegado, no momento que ele recebe essa pessoa, ele vai tipificar como tráfico de drogas e não como vítima de tráfico de pessoas. Então, a nossa luta hoje como núcleo de Estado ou núcleo, né, orientado pelo Ministério da Justiça, é fazer com que as autoridades coatoras que recebam uma vítima que está fazendo tráfico de drogas, que ele tipifique também como tráfico de pessoas, para que essa pessoa tenha a pena atenuada ou absolvida. E tem conseguido sucesso? Estamos tentando. Nós temos a cultura do enfrentamento ao tráfico de drogas, por isso, geralmente, é tipificado como tráfico de drogas. E não temos a cultura do tráfico de pessoas. Então, nossa maior dificuldade é fazer a sensibilização para que essas autoridades entendam que o tráfico de pessoas, ele existe, né, que ele é real, é um crime, né, é real, faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, e nós não percebemos, e é muito mais tranquilo, né, você entender que o tráfico de pessoas, que naquele momento nós estamos fazendo um tráfico de drogas, do que entender que aquela pessoa também é vítima de tráfico de pessoas. É invisível também, né? Quase ninguém sabe, invisível. Eu não sabia disso. Eu tenho uma situação que eu vivo até dentro da minha casa, sabe, Érica? Que os meus filhos falam, para minha mãe, tudo é tráfico de pessoas. Porque o tráfico de pessoas, ele está presente na nossa vida. Sim. Se nós temos os nossos documentos retidos, nós temos a nossa liberdade privada e nós temos o cárcere, que é a condição de você não pode sair, você não pode fazer isso, você é obrigada a fazer aquilo. Você tem uma vítima de tráfico de pessoas. E isso faz parte da nossa vida em todas as áreas. Se você for ver uma pessoa que trabalha em casa de família, que tradicionalmente essa atividade, ela passa de mãe para filha, essas pessoas geralmente têm horário para acordar, para servir essa família, servir o café da manhã, lavar roupa, fazer almoço, limpar a casa, né? E depois fazer o jantar, lavar roupa, passar roupa. Essa pessoa, ela não tem horário para dormir. Não tem, às vezes não tem nem final de semana. Se dormir ali na casa da família, eles ainda obrigam a pessoa a trabalhar no final de semana, muitas vezes, né? Eu já ouvi de pessoas assim, eu viajei, levei a pessoa que trabalha comigo e ela tomou vinho comigo, com meu marido. Só que em que situação que ela tomou o vinho com ela e com o marido? Ela tomou o vinho, o casal saiu e ela é quem ficou com as crianças ao longo madrugada adentro, ao longo da noite até madrugada. Então essa pessoa... E não ganha nada mais por isso, né? Absolutamente nada. É como se estivesse ganhando a viagem. Mas está indo ao trabalho. Exatamente. Não existe isso. Então, assim,
essa consciência nós temos que ter. Quando nós vamos em algum local, né, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, chegamos em algum lugar para verificar uma denúncia de uma mulher que está sendo escravizada ao longo da vida dela. Quando nós chegamos lá, essa mulher nega que ela possa estar sofrendo isso. Porque o único vínculo que ela tem é com aquela família. Muitas vezes ela entrou lá jovem e já está na terceira idade e não sabe para onde, ela não tem para onde voltar. Pois então, eu vi um caso esses dias, até que me chamou a atenção, de uma família muito rica lá do Rio Grande, do Rio de Janeiro. E a mulher era uma atriz muito famosa e a moça trabalhou a vida inteira com a mãe dela. Não sei se a senhora chegou a ver. Vi. Com a mãe dessa atriz. E aí a mãe morreu, ela simplesmente fechou o apartamento, botou a moça para fora, sem direitos, sem fundo de garantia, sem nada, não pagava os direitos da mulher e a mulher ficou sem ter para onde ir. E, na verdade, essa mulher não sabe nem o que fazer. Ela não sabe que existe o Ministério Público do Trabalho, ela não conhece o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ela não sabe que ela fez uma servidão a vida inteira, porque na cabeça dela, ela ganhou teto, ela ganhou comida. Sabe? Então, ela estava segura. Agora ela vai perceber que ela não tem nada. Mas, mesmo assim, aquele vínculo afetivo que ela tem não permite que ela vá buscar os direitos que ela tenha dela. coragem, né? Exatamente. É muito difícil. Quando você vai fazer a repressão do tráfico de pessoas, você tem que convencer a vítima que ela está sendo vítima. Quando nós falamos de uma profissional do sexo, que ela sabe que está indo para um estado, para um bairro, para um outro país, né, para trabalhar como profissional do sexo, o que ela entende? Não, eu fui porque eu quis. Né? Então, é como se ela tivesse culpa. Ela pode até ter ido porque ela quis, mas o consentimento dela para ter ido é irrelevante na repressão do tráfico de pessoas. Isso está no nosso artigo 3º do Protocolo de Palermo, que é a nossa lei maior, né? Então, assim, o consentimento da vítima é irrelevante. Ela, não, eu fui porque eu quis, eu sabia que eu iria me prostituir, a pessoa não me disse em nenhum momento que eu não iria, né? Então, ela acaba se submetendo. Mas ela não ganha nada, chega lá, não tem salário, não tem nada, né? Trabalha como escrava. Ela tem uma dívida. Porque daí até conseguir pagar tudo, não acaba nunca essa dívida. Geralmente o passaporte, o vestuário, a viagem, alimentação, aluguel, sapato, bolsa, né? Ela ganha tudo, mas ela tem uma dívida que ela não entende que tem essa dívida. Quando que ela vai entender? Quando chega lá, me dá teu passaporte, me dá teus documentos, agora está aqui a conta que você tem para me pagar. Dentro dessa conta, o que ela tem? Ela tem lá 15 programas por dia, por noite. Meu Deus. Se ela encostar, está de salto alto, encostou numa parede, ela paga multa. Nossa. O copo que ela toma de água, ela paga multa. O prato de comida, não paga multa, ela paga por isso. Né? Então, ela é uma dívida impagável. Ela está numa situação em que ela nunca mais vai conseguir sair. E há muitas dessas vítimas de tráfico de pessoas, elas não conseguem ter vida ad perpétuum. Eu tenho vítimas de tráfico de 15 anos atrás, que ela pode mudar a cor do cabelo, ela pode mudar, ou tá gorda, ou tá magra, o estilo, a profissão, o nome, ela pode mudar o que for. A organização criminosa localiza. Que absurdo. Eles são extremamente organizados. Eles são. Como que eles conseguem, né? Eles perseguem. Tem um trabalho de investigação. Exato. Eles perseguem essa pessoa para o resto da vida. Então, assim, imagina a cabeça delas, hein? Exato. Então, medo daí de perder a família, deles matarem todo mundo. Porque nós não temos só uma vítima, nós temos uma vítima e as suas circunstâncias, que são as vítimas indiretas, né? Então, isso tudo nós fazemos questão de falar. Nós precisamos inserir nos bancos escolares, lá naqueles nossos filhinhos pequenininhos, né? Nossos netos, nossos filhos, olha, precisamos falar sobre tráfico de pessoas na linguagem compreensível para eles, mas nós precisamos falar. Por quê? Nós temos a cultura do enfrentamento ao tráfico de drogas e não temos a cultura do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Para eles já irem se conscientizando desde pequenos, né? Exatamente. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Prevenção. Você está utilizando o seu espaço
para fazer prevenção para a sociedade, comunicando, informando, olha, chamando a atenção, acendendo a luzinha vermelha. Preste atenção. Você pode ter os teus filhos num computador hoje jogando com alguém. Ele pode não estar jogando com alguém da idade dele. Sim, ainda mais com a inteligência artificial hoje em dia. Exatamente. Nós nem vamos entrar na questão da pedofilia, né? Que nós temos pessoas que falam sobre isso. Até vai ser o nosso próximo episódio aqui. Então, nós nem vamos falar sobre isso, mas vamos falar do tráfico de pessoas, porque ali vem as oportunidades. Olha, eu posso pagar para você um teste num clube, num grande clube, para você ser jogador de futebol, para um adolescente que tem esse sonho. Para a menina, olha, eu posso te levar para fora do país, para uma agência de modelos. Internacional. Você vai ser modelo internacional. Olha, e ao invés de ser modelo internacional, ela vai parar numa indústria têxtil pequenininha, sabe, costurando roupa para grandes lojas de departamento, onde ela ganha 20 centavos por peça, e se ela errar essa peça, ela paga o preço que nós, consumidores, pagaríamos na loja. Que horror! Então, é uma escravidão moderna, né? Nós precisamos entender isso, falar sobre isso, porque realmente as pessoas estão... Hoje, a internet, todos esses programas, todas essas facilidades que nós temos, Instagram, Facebook, de estarmos nos relacionando com outras pessoas, elas trazem grandes oportunidades maravilhosas, mas elas trazem grandes ciladas. Tem que ficar atento, principalmente quando é menor de idade, né, adolescente, que ainda não tem uma maturidade para entender o certo, o errado, para perceber realmente se aquela pessoa está falando a verdade, se está enganando, né? Eu já atendi mulheres casadas, jovens mulheres casadas com curso superior que falam 4 idiomas. Nossa. Que saíram do país para se prostituir. E elas sabiam que elas estavam indo se prostituir ou não? Eles enganaram? Sabiam que estava indo para se prostituir. Marido não sabia, família não sabia, né? Ela enganou a família inteira, foi, e ela só voltou, né? Porque ela pretendia passar 1 mês lá, 3 meses no Brasil, 1 mês lá, porque o que eles prometeram era $100.000 por mês. Só que quando ela chegou, me dá teu passaporte, me dá teus documentos aqui, ela já dou, tá na mala, tá não sei aonde, e ela começou ganhando dinheiro, escondendo dinheiro na luminária do hotel. Da onde ela estava. E foi assim que ela conseguiu fugir. Ela conseguiu fugir de lá. Ela conseguiu fugir, mas ela foi sabendo o que ela iria fazer. Mas aí não confiscaram o passaporte dela, ela conseguiu segurar, ela foi esperta. Ela foi muito esperta, ela fugiu. Nós somos na Polícia Federal, a pessoa que aliciou, tem 6 empresas com atividades completamente diferentes. No Brasil? No Brasil, brasileira. E engraçado, eles entram assim, né? Eles têm empresas de fachada, né? Empresas de fachada. E ninguém imagina. Não, e são brasileiras. Essas pessoas que aliciaram ela, essa pessoa que aliciou é brasileira. Brasileira. Paranaense. Que interessante. Então, assim, nós temos aqui no estado do Paraná uma condição extremamente frágil. Por quê? Porque nós temos uma fronteira aberta, uma fronteira seca. Se você sentar ali na fronteira, ficar só observando, ou senta na escadinha ali da Polícia Federal e fica observando o movimento. Você vai ver um entra e sai no Paraguai de pessoas de variedades de idade, sabe, acompanhadas ou não. Se você abordar uma mãe com uma criança num carrinho, você vai observar que aquela mãe não tem a certidão de nascimento da criança, porque ela está indo passear. Ela está em Foz do Iguaçu, atravessa a fronteira e vai passear. Ali você pode estar trazendo uma criança. E nós temos ainda, além de sermos um país fronteiriço, né, no sul do nosso país, a nossa fronteira, embora exista um tratado internacional na Tríplice Fronteira, a legislação paraguaia e argentina é completamente diferente da legislação brasileira. Então, o que acontece? O que é crime para o Paraguai é contravenção penal para o Brasil. E o que é crime para o Brasil é contravenção penal para o Paraguai. E aí, como é que faz? Se você pega uma criança no Paraguai, atravessa a fronteira seca, sem nenhuma fiscalização, principalmente no Paraguai, e traz para o Brasil para adoção ilegal, quem entregou essa criança
paga com uma cesta básica. Meu Deus, gente. Então, existe esse conflito de legislação. E essa facilidade, né? Que é muito séria, sabe? Aí, quando você vê, assim, famílias atravessando, tanto para trabalhar no Paraguai como para trabalhar no Brasil, você vê mulheres que vêm trabalhar no Brasil que elas não têm folga, às vezes, uma folga a cada 3 meses, trabalham direto, né? Aí você observa o quanto somos cruéis, nós, né, brasileiros, né, que estamos usufruindo desse trabalho, que nós não aprendemos que não é para fazer isso. Né? Quando você vê pessoas em fazendas, por exemplo, que tem lá, a avó trabalhou com aquela família, a mãe, o tio, agora vai você trabalhar também, é cultural. É cultural. Né? Como você muda a cultura de um país? Como que você muda a cultura de uma região? Né? Onde o que vale é como diz, a bota, né? Tá ali na bota a palavra da pessoa. Eu falei para você, você tem que acreditar em mim. Eu não te prometi nada. Você não existe, eu vou escrever, fazer um contrato de trabalho, onde nós iremos estabelecer regras. Não existe isso. Né? Existe uma exploração natural, cultural. Só mudou, então, o perfil do escravo. Só mudou. E nós precisamos lembrar que, antigamente, as escravas eram brancas de olhos azuis. Né? Quando nós falamos do navio negreiro, que nós falamos das escravas que vieram para cá, as primeiras que vieram para o Brasil foram mulheres que perderam seus maridos na guerra. E elas eram brancas de olhos azuis, loiras como você. Nossa! Sabe? Chegaram aqui no Brasil, foram ser vítima de exploração sexual. Então, isso já acontece há centenas de anos. Há centenas de anos. Precisa mudar, né, doutora? Precisamos mudar. Doutora, falando especificamente a respeito do tráfico de pessoas, geralmente essas mulheres, elas vão sem saber que vão trabalhar como prostitutas, elas são agenciadas, qual é o modus operandi dessas quadrilhas? Então, antigamente era muito simples, né, de descobrir isso. Ó, você vai trabalhar, tem uma oportunidade para fora do país e chegando lá elas seriam escravas sexuais e ponto. Hoje não. Hoje nós não temos, eu não posso falar hoje que nós temos um grupo vulnerável, porque nós temos mulheres com cursos superiores, como eu acabei de falar, falam 3, 4 idiomas, que foram sabendo que iriam se prostituir. Elas são sempre agenciadas. Agenciadas. Então, é alguém que vai aliciar, esse mesmo alguém vai explorar e é o único contato dela fora do país. Ela vai desenvolver a síndrome de Estocolmo. Ah, sim. Porque ela não tem com quem Não contar. tem outra pessoa? Não existe. Então, a mesma pessoa que aliciou, que levou para fora, que está explorando, é a única pessoa que alimenta, que dá remédio, que conversa com ela, né, de outra forma, que acalma o coração dela, digamos assim. Né? Então, ela fica sempre amarrada e sempre com medo. Porque eles são agressivos, eles são violentos. Alguns sim. Nós temos casos de tráfico de pessoas. Nós tivemos uma situação do Camboja, não sei se você ficou sabendo. Fiquei, Então, a porta de entrada para essas denúncias foi o estado do Paraná, justamente. Eu vi lá no site da Secretaria de Comunicação. Isso, justamente porque nós já havíamos feito, em 2016, nós já havíamos feito o recâmbio de uma menina da China, que foi para a China e retornou. E essas pessoas do Camboja que procuraram o núcleo do estado do Paraná eram amigos dela. Então, eles procuraram por ela falou, procure fulana de tal. Por quê? E mostrou a foto. Ó, procura essa pessoa. Então, eles fazem chamada de vídeo para checar se você é você mesmo. Sabe? Porque eles precisam ter a certeza de que eles estão conversando com alguém que possa ajudá-los. E não alguém que vai continuar a exploração. Sabe? Olha só que complexo. Aí você está falando com a pessoa, não, primeiro eu preciso ver se é a senhora mesmo. Aí faz a chamada de vídeo, constata, né, que sou eu mesma, que estou ali do outro lado. E assim foram. Nós atendemos 285 vítimas de todo o Brasil. Aí, como assim, eu trabalhando sozinha, como estagiária de direito, eu não tenho mais condições de atender todo mundo. Entrei, porque daí eu atendia
fazia ata notarial e encaminhava para o Estado. Então, assim, eu não precisava fazer isso. Né? Não é papel do núcleo do Estado do Paraná. Eu tenho que atender as vítimas do Estado do Paraná. Não as vítimas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Fortaleza, como foi o caso que nós atendemos aqui. Aí chegou o momento, não, vou entregar isso para o Ministério da Justiça, fiz todas as atas notariais, encaminhei para o Ministério da Justiça, lá foi criado um grupo, Polícia Federal, Interpol, Itamaraty, Ministério da Justiça, a OIM é uma parceira incrível, a OIM foi uma organização que trouxe todas as vítimas de tráfico, além do projeto Resgate, que é como chama? Lá de cima, perto de Brasília, de Goiás, é de Goiânia. Então, nós temos o Marco Aurélio lá, que ele trabalha com isso, uma pessoa extraordinária, e esse projeto Resgate é dele, e ele tem uma parceria na Europa. Então, assim, nós conseguíamos trazer algumas pessoas por ele pagou toda a vinda dela, e esse projeto Resgate, ele supre as necessidades dessa pessoa quando chega no Brasil. Então, ele dá um valor X para a pessoa sobreviver, se alimentar, alugar uma casa, começar um emprego, né? Então, eles dão esse suporte. E nós continuamos fazendo atendimento psicológico. Então, hoje eu tenho uma psicóloga que não é da Secretaria de Justiça, né, mas é uma psicóloga do Estado do Paraná que faz atendimento das vítimas de tráfico de pessoas, a doutora Valquíria, que tem sido uma parceira excepcional também, porque ela faz isso por amor, nem é mais atividade dela fazer atendimento psicológico, mas ela faz, e é a única pessoa que eu confio também. Eu digo assim, doutora Valquíria, tem uma vítima, me ajude. E ela faz esse atendimento e consegue acolher e descobrir várias questões importantes. Então, o Camboja trouxe uma experiência muito importante para o Brasil. Hoje nós lançamos o 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, lançamos agora, no dia 30 de julho, em Brasília. E nele nós estamos falando nas convenções internacionais, né? Porque nós tínhamos o Camboja, um país que não tem nenhum vínculo com o Brasil, não existe tratado internacional e não existe consulado. Então, como é que você faz o recâmbio de vítimas e você consegue ingressar com uma busca e apreensão de pessoas, né, ou entrar com qualquer tipo de documento, se nós não temos um vínculo por meio de um tratado internacional? Nós temos que respeitar a legislação. Então, nós tínhamos dentro do Camboja um ponto focal da OIM. Então, a orientação é fuja e vá para tal lugar. Então, eles tinham que fugir, ter a oportunidade de fugir, porque eles estavam em cárcere. Quer dizer, eles saíam em grupos de 10 pessoas. Aí, no meio do passeio, eles tinham que formar um círculo e tirar foto dos pés para mostrar que eles estavam juntos e que ninguém havia fugido. Então, assim, era um nível de pressão muito grande, sabe? Eles comiam rato. Ai, que absurdo. Eles se alimentavam uma vez só por dia. Eles tinham um buraco, que era o banheiro, sabe? Como se fosse uma penitenciária, sabe? Não podiam sair, trabalhavam 12, 13, 14, 15 horas por dia, enganando brasileiros, porque eles foram aliciados para trabalharem como agentes financeiros fora do país. E lá eles foram vender criptomoedas só para brasileiros. Então, eles pegaram brasileiros para enganar brasileiros. Então, assim, uns deles eram homens e falavam com homens como se fossem mulheres e vice-versa, e vendiam criptomoedas falsas, enganaram muita gente. E quando nós fizemos resgate, chegamos com a dificuldade de chegar no Brasil, outras organizações criminosas, olha, agora eu preciso do meu dinheiro, você ganhou dinheiro lá, agora você está me devendo X. Então, assim, ele é uma pressão e uma cobrança constante, é uma escravidão eterna. E como tratar psicologicamente dessas vítimas? Psicólogo. Eu sei, mas elas conseguem superar esses traumas e depois levar uma vida normal? Ou não? Elas desenvolvem crises, transtornos, doenças emocionais? Várias doenças emocionais, é uma lembrança eterna e é uma pressão eterna. Eu digo assim, você tem que hoje cuidar do seu filho, da sua família,
sabe? Para que eles não caiam nessa armadilha. Uma vez caíram na armadilha, é uma escravidão eterna. Sabe? Não tem. As organizações criminosas trabalham com hacker diversos. Eles são dinâmicos no modus operandi, são muito dinâmicos. Nós é que estamos ainda sentados aqui esperando acontecer alguma coisa e vamos falar do estado do Paraná, que é um estado ainda avançado na prevenção. Sim, é uma referência, né? Exatamente, no atendimento à vítima. É o estado que tem o fluxo de atendimento à vítima diferente de todos os outros estados. Hoje nós temos dentro da maternidade um scanner digital que coleta digital de bebês, né? Já emite a certidão de nascimento. Então, essa criança, em qualquer momento da vida, que ela vá para algum lugar, ela está desaparecida, ou ela está perdida, ou ela foi sequestrada, pela digital você vai conseguir identificar essa pessoa. Vamos evitar também o tráfico de bebês, porque na hora que a criança nasce, coleta as duas digitais, mãe e filho. Então, é feita a recoleta depois, né, aleatoriamente, né, obviamente, mas fazemos a recoleta. E nessa recoleta você verifica se aquela criança está com a mãe de verdade. Então, assim, isso iniciou no estado do Paraná, né? Que bom. Um projeto lindo que a gente está tentando levar para outros estados também. Bem bacana. Então, vamos falar de uma maneira mais abrangente a respeito do seu trabalho. Não é somente com relação à escravidão, ao tráfico de pessoas. Existem outras frentes também, outras coordenações. Sim. Dentro da chefia da Coordenação de Proteção e Justiça, nós trabalhamos com criança protegida, tráfico de pessoas e trabalho análogo ao de escravo, Provita e PPCAM. O Provita é um programa de proteção às vítimas e testemunhas de crime, adultos, e o PPCAM são crianças, vítimas e testemunhas de crime também, né? Que eles ingressam no Provita, o Estado oferece para ele uma condição de vida diferente, onde ele vai alterar, vai mudar a identidade dele, vai mudar o nome. Ele vai perder o contato com qualquer pessoa, qualquer parente, qualquer amigo, né? Quando ele é ingressado, essa pessoa vai para o programa, ela pode ir sozinha ou pode ir com a família, né? Então, se a família não quiser vir, tenha certeza que não poderá mais entrar em contato por 2 anos. Então, ele terá a proteção do Estado, onde essa pessoa vai poder arrumar um emprego, né? Ser inserida também no sistema de saúde, né? Com outro nome. Então, assim... Muito importante. É importante. O tráfico de pessoas acabou sendo, de certa forma, nós temos condições de proteger um pouquinho mais, no caso de uma pessoa que faz parte de uma organização criminosa e que acabou sendo vítima de tráfico, né? Temos o PPCAM, que são crianças, temos pessoas desaparecidas. Como é que funciona no caso de desaparecidos? Nós recebemos a denúncia, né? E damos andamento ao processo e fazemos o acompanhamento. Então, nós fazemos o acompanhamento familiar. Geralmente, é interessante porque o tráfico de pessoas e as pessoas desaparecidas, a característica é muito tênue, sabe? Para você entender que a pessoa foi vítima de tráfico, que a pessoa foi vítima de desaparecimento mesmo. Então, assim, isso eu consegui perceber ao longo desses anos trabalhando. Quais são as diferenças? A diferença é muito simples. Às vezes a pessoa tem um conflito familiar e ela desaparece, ela foi buscar uma nova oportunidade. Sim. Ou seja, a oportunidade chegou e ela acabou desaparecendo. E quando a mãe, o pai, a família está na nossa frente, que nós começamos a conversar, você acaba percebendo que existe alguma questão diferente. Sim. Né? Eu já atendi uma família recente, inclusive, que o irmão estava desconfiado de alguma coisa. E a mãe não. Ele desapareceu porque ele sumiu. No fim, o rapaz tinha sido viciado em drogas, fazia tráfico de drogas, né? Aí ele viajou, foi para fora do país, avisou uma pessoa que estaria fora do país, que insinuou para o irmão. E eu comecei na conversa, sabe, Érica? A coisa mais importante no acolhimento de uma família é o teu olhar. Sabe? Se você não tiver um olhar sensível para o que aquela pessoa está te contando, sabe, você não consegue entender. Identificar, né?
Nada. Você não entende o que está acontecendo com a vida dela. Você não consegue. Você vai entender de maneira superficial e você fará um atendimento superficial. Sabe, dizer que esse é o papel do Estado, ter um olhar sensível, o papel do Estado é atender a vítima de tráfico de pessoas. A Secretaria de Justiça tem eu digo que tem a cerejinha do bolo. Sabe, nós conseguimos fazer um pouquinho mais pela experiência que a Secretaria tem, sabe, por todo esse tempo que a Secretaria trabalha com esse tema, né, por nós termos um secretário de Justiça que é um secretário muito comprometido com a cidadania, com a justiça, sabe, então é uma pessoa que é sensível à causa, isso faz toda a diferença, né? Sabe, toda a diferença. Então, nós temos, graças a Deus, trabalhado com esse olhar e temos conseguido realmente ajudar essas pessoas e identificar se elas estão sendo vítimas de tráfico ou se elas estão desaparecidas. No caso, por exemplo, da prostituição, que me interessa por se tratar de mulheres. A gente tem um público muito grande de mulheres aqui. A maioria do nosso público é feito de mulheres. E no caso, por exemplo, da prostituição internacional. Como é que essa mulher ela vai fazer para conseguir sair dessa teia? Ela tem que entrar em contato aqui com a secretaria, tem que tentar fazer uma ligação. Olha, quais são os trâmites, a investigação? Porque eu imagino que vai envolver órgãos internacionais. Com certeza. O que ela precisa é buscar a Polícia Federal onde quer que ela esteja. Fora do país também? Fora do país também. Ela tem que buscar a Polícia Federal de qualquer forma. Ela tem que ou consulado, né? Consulado. Nós precisamos, ela consegue buscar ajuda fora do país, sim. Só que o que ela precisa entender é que ela não deve ir. Né? Quando você fala, eu não devo ir, mas como que eu vou deixar o meu sonho de ir embora? Né? Como que eu vou deixar de sonhar? Você tem que sonhar. Mas com segurança. Então nós o que ela tem que verificar? Oferecemos esse suporte. Isso é importante. Sabe, nós estamos aqui prontos para orientá-la. Olha, esse lugar ele é real. O que tem que chamar atenção para ela? Ofereceram lá $10.000 por semana. Não adianta, desconfie. Não adianta ela ligar para lá, aí estão pagando $10.000. Quem está atendendo a ligação pode fazer parte da organização criminosa. Então, o que ela tem que ver? Se naquele local, este valor é o que se pratica no mercado de trabalho, sabe? Ela tem que estar atenta, tem que combinar uma senha com a família. Olha, se eu escrever tal coisa no Facebook, no Instagram, no TikTok, me ajude, me procure, eu estou em risco. Sabe, ter essa sensibilidade, dizer para a família, olha, estou indo para me prostituir, sabe, pode ser que aconteça alguma coisa comigo, mas aqui está meu endereço, aqui está o meu telefone, sabe, chegando lá, eles vão pedir o celular dela, antes de pedir entregar o celular, ela tome a precaução de, no momento que ela chegar, vá ao toalete, compartilhe a localização dela. Isso, muito importante. Sabe, tome providências por sua própria proteção, né? Porque a pessoa que chega num lugar desse, muitas vezes ela é ameaçada de morte. Ela é obrigada, ela tem lá 15, 20 programas por dia para fazer. Ela é obrigada a usar droga. Como uma pessoa suporta 15 programas sexuais por dia? Porque ela tem uma meta. Aí acaba ficando viciada em drogas também, ela né? vicia em droga, ela é obrigada a vender a droga para alguém. Sabe? Então, assim, ela precisa entender que ela tem que tomar algumas precauções. Não é assim, me apaixonei pela internet. Hoje você vê... Isso acontece muito, né? Sim. Mulheres vão, porque se apaixonam, acham que vão casar e são mantidas como escravas. Exatamente. Eu tive uma denúncia há uns 3 meses atrás, o rapaz tirou a menina da prostituição. Mas eu tirei a menina e o dono do prostíbulo estava ameaçando ele de morte. Você veio aqui porque eu fui buscar a menina no Paraguai, você veio aqui, você tirou essa menina, e o que você está pensando que você está fazendo para o meu negócio? E ele tirou porque ele se apaixonou por ela. Aí levou ela para casa, procurou ajuda. Não, porque estão me ameaçando. Ligaram para mim do interior de Salto. Aí eu falei, olha, você precisa fazer a denúncia. Eu posso fazer a denúncia, ela é sigilosa, mas quem tem os detalhes não sou eu, né? Falei, você tem que fazer a denúncia para a gente conseguir apurar o fato. Nome, endereço, característica, alguma coisa você tem que fazer. Não vou fazer porque eu sou autista.
vou me envolver num problema, eu sou autista. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Ele estava fugindo da denúncia. Ele estava fugindo da denúncia. A menina não falava nenhuma palavra em português. Passado 3 dias, eu recebo a notícia de que este rapaz... Que tirou ela da prostituição por amor. Que tirou da prostituição por amor, mantinha a menina em cárcere privado dentro de casa. Ele trancava a menina à chave, amarrada. Meu Deus. Saía de casa para trabalhar, fechava a casa inteira, ninguém via a menina, mulher mais. E ela estava trancada dentro de casa. Então, ele passou a explorar. Sim. Sabe? Outro então, tipo de escravidão, né? Outro tipo de escravidão. É uma escravidão doméstica. Uhum. É uma servidão, sabe? Porque ela é obrigada a servir esse homem, né? Sexualmente. Sim. E ela é obrigada a limpar a casa, arrumar, fazer tudo o que ele queria. E não tinha vida, porque não janela tinha. Fechada, liberdade enquanto privada. Enquanto ele estivesse trabalhando, ela ficava ali presa. Sem documento. A menina não tinha documento, nunca teve um documento. Ou seja, essa pessoa dona desse prostíbulo foi lá no Paraguai, no interior, pegou uma menina lá no meio do mato que nunca teve certidão de nascimento e trouxe para o Brasil. Como você chama? Você pode me chamar do que você quiser, eu não tenho um nome registrado, eu não tenho registro. Aí fica muito mais fácil para eles, né? Muito mais fácil. Então, são essas pessoas que serão exploradas. Por que as mulheres são as vítimas? Porque nós, mulheres, naturalmente, nós somos criadas para ser protegidas, para auxiliar os nossos maridos, né? Na minha Sim. época era muito assim, você teria que auxiliar o teu esposo, você pode trabalhar, mas primeiro a tua casa, tua família, tua teus família, filhos. as suas questões, você acaba indo trabalhar meio que contrariando todo mundo. Uhum. Então, assim, o que a mulher tem que perceber? Que ela pode estar num relacionamento amoroso por meio virtual e essa pessoa não existe. É verdade. Ela pode não existir, né? Uhum. Então, assim, tem que tomar precauções, sabe? Tem que procurar conhecer a pessoa, conhecer a família, ver quem ela é, né? Você não pode cair numa aventura qualquer. Uhum. Né? Você precisa ter essa sensibilidade. E você trabalhar como profissional do sexo não é crime. O crime está naquele que está te explorando, aquele que está usando o seu trabalho. Então, assim, a mulher que é emotiva, que ela tem o sonho de ter uma família, que ela quer envelhecer ao lado de alguém, ela corre o grande risco de cair numa rede do tráfico de pessoas por aliciamento. Ela pode perder dinheiro. Eu conheci uma mulher que o filho dela é um servidor público, ela também, e ela simplesmente emprestou R$120 mil para um homem que estava fora do país, que ficou de vir para São Paulo. Ela saiu de Curitiba para pegá-lo no aeroporto. Chegando lá, ele não estava. Ela veio me procurar. Ela dizia assim: ele se perdeu. Nossa, ele está perdido em São Paulo. Tadinha. Como que eu faço para ajudar? Eu dizia: ele não se perdeu, minha querida. Ele te enganou. Você vê, às vezes a pessoa é carente, né? A pessoa acha que está. E ele dizia assim para ela: ai, meu dinheiro não saiu, estou precisando ir, tenho que comprar passagem. Você pode mandar o dinheiro para mim? Ela emprestou R$120 mil. Para poder mandar para ele. Suprir as necessidades desse homem. Então, assim, as mulheres, elas são o foco, elas são o objetivo, sabe? Porque se elas não ficarem espertas, elas serão as vítimas, sempre. E mulheres e meninas. Os homens mais, até 44 anos, para trabalho escravo. Mas as mulheres hoje também são vítimas de trabalho escravo, né? Buscando a igualdade, buscando... Né? Você tem que saber muito o que você está fazendo, vai fazer um curso, esse curso é reconhecido, está num lugar, isso é de verdade, sabe? Ter os pés no chão. E nós temos condições de oferecer essa ajuda para essa pessoa. Então, assim, ela tem que estar segura da onde ela vai. Não é simplesmente eu tenho uma oportunidade porque eu briguei com a minha mãe, briguei com meu esposo, meu pai me expulsou de casa, estou indo. Não é assim, sabe? O perigo maior não está dentro da sua casa muitas vezes. Ele está fora, naquele grande amigo,
aquela pessoa que se tenha confiança, que está te oferecendo uma oportunidade incrível com valores exorbitantes e que você poderá ser feliz, né? E quais são os países para onde essas mulheres são levadas? Olha, na maioria dos casos. A maioria é Europa. Mas eu te digo assim que hoje qualquer lugar. Então, eu entendo assim, por tudo que eu já... nós temos essa estatística, Europa, Espanha, Itália, Portugal, né? Espanha diz que muito, né, para a Espanha. Muito. Então, desconfie oferta de trabalho para a Espanha, mulherada. Exatamente. Desconfie, vai checar direitinho, né, para ver se procede. Mas assim, quando você vai ver, tem inúmeras oportunidades para outros países também. Né? E você tem que saber realmente se pratica aquele valor no mercado, quem está te convidando, quem é essa pessoa, porque geralmente ela é da nossa confiança, né? Da convivência. É o teu melhor amigo, o pai do teu melhor amigo, o irmão do teu melhor amigo, a tua melhor amiga. Né? Hoje, as mulheres, para sair da rede do tráfico de pessoas, 68% das aliciadoras são mulheres. Já cria uma identificação, né, com a mulher ali. Ela é obrigada, para ela sair da condição de explorada, ela é obrigada. Ela é obrigada. Você tem que me trazer tantas mulheres, tantas crianças. Eu já atendi mulheres, eu trafiquei 2 crianças só. Me arrependo muito, mas crianças foram só 2. Meu Deus. Aí você está ouvindo isso na condição de profissional que está recebendo uma denúncia, né? E ao mesmo tempo você está com uma criminosa na tua frente. Sabe? Você tem obrigação de fazer uma denúncia dela. Sabe? Aí você tem que levar ela lá na Polícia Federal e conta aí o que você fez. Sabe? Porque isso é crime. Você vê, elas acabam entrando no crime, né? Entrando no crime. É muito mais grave do que a gente imagina. Isso. Por isso que hoje a gente está no 4º Plano Nacional. A intenção é que as vítimas de tráfico de pessoas tenham as suas penas atenuadas, sabe? Quando não absolvidas no nosso país, porque elas são obrigadas a cometer crimes fora daqui. É verdade. E aí, como é que é feito o resgate dessas vítimas? Então, nós geralmente fazemos em parceria, né? Então, por exemplo, nós vamos acionar a Polícia Federal, nós vamos com a Polícia Federal, é feita uma medida, é feito o pedido, né, de busca e apreensão dessas vítimas, um pedido judicial, né? Daí nós temos que fazer o convencimento judicial disso. Nós podemos, sim, pegar uma vítima de tráfico de pessoas desde que ela queira sair dessa situação de livre e espontânea vontade, né? Muitas vezes elas são coagidas. Então, já houveram casos, nós tínhamos lá 22 vítimas trans, né? 2 fizeram a denúncia, chegamos lá, eram 22. Nenhuma quis fazer a denúncia. Nenhuma quis Ficaram vir. com medo. O procurador de Estado teve um sinalzinho assim, isso foi no interior. Ele falou, vou fazer busca de ver se não tem droga aqui dentro. E achou droga. Obviamente, né? Uma pessoa que trabalha como profissional de sexo, ela geralmente tem droga guardada. Porque são muitas horas a fio, né? Exatamente. Daí ele fez uma busca de droga, encontrou drogas, sabe? E aí ele encontrou droga e daí ele instaurou um inquérito, começou a chamar uma por uma para prestar depoimento. Aí elas foram contar que eram vítimas de tráfico. Entendi. Muita coação. Exatamente. Porque elas geralmente assim, espancam uma lá, penduram a pessoa, dizem, o que vai acontecer com você? Saia daqui e denuncie. Você vai passar por Elas isso. ficam presas na mente. Exatamente. Elas ficam completamente amarradas. Que coisa, então, quando você hein? trabalha na Semana de Mobilização do Coração Azul, que você coloca lá as meninas dentro de uma gaiola, amarradas, andando de cabeça baixa, com alguma corda no pescoço, alguém puxando, a gente faz essa simulação. Esse é o sentimento de uma mulher vítima de tráfico de pessoas. E choca, né? Choca. Você chama a atenção, né, para a sociedade. Exato. E é por isso que a gente está debatendo esse tema aqui, gente. É muito importante. É mais comum do que a gente imagina. Muito. Né? E aí, quando a senhora consegue identificar e trazer essa vítima, o que vocês oferecem? Ela precisa mudar o nome? Ela tem que mudar o endereço? Como que é esse suporte? Não necessariamente. Quando ela está sendo vítima, ameaçada de morte, daí ela pode sim ingressar no PPCAM e no Provita. Mas nós geralmente oferecemos
A formalidade laboral, nós inserimos ela na formalidade laboral. Carteira de identidade, título de eleitor. Nós oferecemos que ela ingresse no sistema de saúde. Então, a gente leva para fazer exame, fazer profilaxia, ver se ela tem alguma doença infecto-contagiosa. Se tiver, já entra no sistema de saúde do governo do estado. Fazemos atendimento psicológico e atendimento social e jurídico. Então, a gente verifica o contexto, se ela tem filhos, tem mãe, tem pai. Se essas pessoas estão precisando de emprego, se ela precisa de emprego. Então, nós damos esse suporte por 2 anos. Né? Então, a pessoa vítima de tráfico, ela tem condições de sair dessa condição se ela buscar o serviço, mas ela precisa querer. Porque eu já tive vítimas que disseram não para o Provita, ameaçada de morte, porque ela disse assim, eu não estou preparada para morrer para a minha vida. Meu Deus. Então, ela faz a opção de ficar lá, sofrendo. De ficar sofrendo. E os traficantes, no caso, é um crime hediondo, né? É um dos mais, que se ganha mais dinheiro no mundo, né? Ela é a terceira atividade mais lucrativa do mundo. Ele perde para tráfico de drogas e tráfico de armas, né? Mas nós que trabalhamos com isso entendemos que é a primeira atividade mais lucrativa. Por quê? O tráfico de drogas, a minha relação termina quando eu te entrego a droga. O tráfico de pessoas, não. Eu tenho 15, 16, 20 programas para fazer ao longo do dia e eu sou explorada de outras formas, porque eu tenho uma casa, eu tenho que limpar essa casa que eu estou morando. Eu tenho que fazer comida para um grupo de pessoas, né? Então, eu sofro várias violações de direitos humanos ao longo dessa minha exploração. Eu não posso dormir 8 horas por dia. Eu tenho que dormir menos, porque eu tenho uma meta a ser cumprida. Se eu não cumprir essa meta, eu pago multa. Se eu não pago essa multa, eu estou escrava. Que vida terrível. Desumano, gente. É desumano. Que absurdo. É uma escravidão extremamente... Ela é contínua, sabe? Ela é triste, agressiva. Ela não tem fim. Por isso que você tem que se cuidar para não cair nesse tipo de armadilha. Por favor, você que está aqui com a gente, né, é um assunto que é realmente pesado, mas ele precisa ser debatido, porque a prevenção é sempre melhor, né? É isso aí. Ô, doutora, e eles vão para cadeia, esses traficantes? Olha, nós temos já sentenças transitadas em julgado, né? Aqui no estado do Paraná, inclusive, teve uma pessoa... Aqui de Pinhais não, na região metropolitana, que tinha uma escolinha de futebol, eram 11 piazinhos que vieram lá do Nordeste, estavam aqui sendo vítima de exploração, a família pagou para essas crianças virem aqui, ele pegou 13 anos de prisão em regime fechado. Eu acho que ele pegou pouco. Porque era 13 por criança, na minha opinião. Mas você veja, até a nossa legislação, embora, graças a Deus, hoje tenhamos uma, né, com exploração sexual, nós temos um capítulo inteiro no Código. Mas, para os demais tráficos de pessoas, é uma legislação recente, é de 2016, né, e a pena, ela é menor do que o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas é de 5 a 15 anos, tráfico de pessoas de 4 a 8 anos. Então, você veja... Então, para eles compensa, né? Até nisso, sabe? Então, precisa mudar isso aí, gente. Precisa. Ainda bem que a gente tem o trabalho aqui, né, da doutora, da Secretaria do Estado aqui de Justiça, que está fazendo esse enfrentamento, cuidando dessas vítimas. Então, o que a senhora diria, agora, para a gente fechar, para as pessoas que estão assistindo, para elas não entrarem nesse tipo de cilada? Como se precaver? Tomando cuidado. Eu acho assim, é o cuidado mesmo, é desconfiando de propostas de oportunidades onde hajam valores exorbitantes, de ganhos exorbitantes, condições extremamente atípicas, né? Quando te oferecem um emprego fora do país, procure saber se pratica aquele valor no mercado de trabalho, procure conversar com seus amigos, ouvir o que as pessoas de fora tem a te dizer. Quando você tiver um relacionamento amoroso em que você conheceu alguém pela internet, desconfie, não é só chamada de vídeo, procure conhecer mais pessoas da família, procure ver o RG, o CPF, o endereço, pesquise, vá na Polícia Federal, na Polícia Civil, procure descobrir, procure
né? A Secretaria de Justiça, nós temos muito para auxiliar nisso, né? Então, desconfie, não estou dizendo não sonhe, eu estou dizendo sonhe com os pés no chão. Tenha consciência, né? É isso aí. Principalmente na internet, Instagram, Facebook, TikTok, né, onde você conhece pessoas, tem jogos que são extremamente vantajosos, onde você conhece pessoas, você cria grupos, ali você tem oportunidades e você não sabe com quem você está conversando. Às vezes, um grupo tem 500 pessoas, sabe? Então, fique de olho no teu filho, no teu adolescente, na pessoa que está muito dentro do quarto, no computador, sabe? Só pensa em jogo, não estou ganhando, muitas vezes está ganhando dinheiro, né? Está ganhando amigos e está ganhando oportunidades, e isso pode ser tudo muito falso. Então, fique de olho, sabe? Não custa. Verdade. E em caso de denúncia, então, como é que a família, os amigos devem fazer, caso eles estejam suspeitando de que algo está errado? É bom bem esclarecer que a denúncia ela é gratuita e não tem como identificar quem fez a denúncia. Então, ela é totalmente sigilosa, anônima. A pessoa só identifica se ela desejar identificar-se. Né? Nós temos o canal 181, que nós recebemos 181, que eles têm lá um formulário, recebe a denúncia e encaminha para nós. E nós temos no site da Secretaria de Justiça e da Cidadania, nós temos um link lá, que é um canal de denúncia. Você pode ter um formulário, você preenche, encaminha e nós apuramos. É muito importante que se coloque características, endereço, né? Porque às vezes assim, nós recebemos denúncias, no interior do estado, virando no Morro Vermelho. Você não sabe onde é o Morro Vermelho, esse Morro Vermelho, né? De terra vermelha. Então, assim, procure dar características assim que seja localizável. Nós estávamos a semana passada, junto com a Polícia Rodoviária Federal, nós recebemos uma denúncia e encaminhamos essa denúncia, e nós tivemos muita dificuldade de chegar no endereço que nos deram. Sabe? Deram até características, mas não deram características efetivas, né? Não adianta você tem o bar da Dona Jane, né? Lá em tal bairro. Não existe só o bar da Dona Jane, tá? Qual é o nome da rua? Fica perto da onde? Tem praça, tem número, alguma coisa assim que possa identificar. Nós apuramos. Independente da veracidade, é importante que se saiba que numa denúncia você não está fazendo acusação de absolutamente ninguém. Quando você está denunciando, você está suspeitando. Aqui tem suspeita de. E quando nós fazemos um encaminhamento, nós encaminhamos supostamente tráfico de pessoas. Nós só teremos um caso de tráfico de pessoas por meio de uma sentença transitada em julgado, em juízo. Certinho, nossa, maravilhoso, amei a sua presença, muito obrigada, muito esclarecedora, eu tenho certeza que agregou aqui na vida de todo mundo, e a gente vai conseguir evitar, através desse nosso podcast, que muitas mulheres e muitas pessoas sejam vítimas desse tipo de tráfico, porque na verdade a gente precisa alertar. Quanto mais a gente fala, né, doutora, a respeito do assunto, mais as pessoas vão ficando informadas, e aí com essas informações elas evitam de serem vítimas dessas pessoas, que são muito perversas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse trabalho e esse tema tão sensível, que nos é tão caro. E agradecer muito e te parabenizar pela sensibilidade, porque não é fácil você ter uma pessoa que esteja interessada em ouvir particularmente. Geralmente você faz seminários, rodas de conversa, você vai nas comunidades, nas igrejas, nos condomínios, mas ter uma pessoa como você que está nos chamando para fazer essa sensibilidade, não são todas as pessoas que têm. Então, eu quero te parabenizar e dizer que é uma honra ter estado aqui com você. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que todo esse projeto, desde 2013, né, que a senhora está nesse projeto? Desde 2013. Então, está em boas mãos. Porque ela tem amor pelo que ela faz. A gente vê que ela é uma mulher sensível, que realmente ela cuida
das vítimas, ela se preocupa. E isso faz toda a diferença. A senhora está de parabéns. Muitíssimo obrigada. Gente, então, maravilhoso, né, o nosso tema. É um tema sensível, como a gente falou, mas que realmente ele precisa ser abordado, porque tenho certeza que muita gente nem tinha conhecimento desse tipo de situação, né? Então, a gente traz, às vezes, assim, alguns temas que, como a doutora falou, são mais difíceis, mas a gente sabe, como jornalista, do nosso papel. A gente tem que trazer, sim, ajudar as pessoas a formarem uma opinião a respeito de tudo que está acontecendo na nossa sociedade. E na próxima sexta-feira, dia 23, as nossas convidadas serão a sargento Tânia Guerreiro, que é vereadora de Curitiba e também advogada criminalista da Algisa Mendes. Elas vão falar sobre o combate à pedofilia e também sobre o estupro virtual, que é uma modalidade aí nova de crime que está acontecendo pela internet. Então, você que é mãe, você que é pai, tem que ficar atento a tudo isso, porque agora com a inteligência artificial, muitos pedófilos, eles mudam o rosto, mudam a voz e acabam enganando as crianças e os adolescentes. Então, eu te convido a estar conosco próxima sexta-feira, dia 23, a partir das 5 horas da tarde. Muito obrigada pelo teu carinho, muito obrigada pela sua audiência e até sexta-feira que vem.